Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? No cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido, e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Este povo destemido, os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Oh, não sejas descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais. Aleluia! Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Batamos palmas para ele. Estou contente. Conte para o mundo. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Terceiro verso. Novamente. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Cantemos vigorosamente para ele. Sim, Senhor, eu sou um dos tais. A noiva. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Batamos palmas para ele mais uma vez. Vocês estão contentes? Estou contente por ser um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Aleluia!
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos tais é o dedo que aperta o play. Um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Número 2. No cenáculo reunidos o poder, buscavam então pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais? Amém. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Amém. Louvado. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eu sou um dos tais. Louvado seja o Senhor. Eu sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Podem sentar. Oh. Glória! Somos um dos tais. Louvado o nome do Senhor. Louvado o nome. Podem sentar. Que presença maravilhosa. Obrigado, Senhor. É difícil de até falar quando Ele está por perto. Eu amo ao Senhor. Como estou grato pela sua palavra e por esta mensagem, por fazer parte da noiva de Jesus Cristo. E ser escolhido, predestinado, ordenado antes da fundação do mundo, que eu posso dizer, eu sou um dos tais. Louvai ao Senhor. Bem-vindos a todos os visitantes e pessoas da transmissão. Quantos temos aqui hoje? Deus abençoe a todos. Bem-vindos em nome do Senhor. Muito bom tê-los aqui e os que estão na transmissão. Hoje a noiva está se preparando para a ceia. As bodas do Cordeiro está para acontecer e a noiva está se aprontando. Estamos colocando nossas roupas de casamento. Estou ouvindo a música sendo tocada. Estamos nos aprontando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Louvado o Senhor. Podem sentar. O nosso ensaio é ouvir esta palavra. Estou tão animado por estar unido com vocês novamente esta tarde para ouvir esta mensagem hoje. Vocês gostaram do domingo passado? Oh, meu Deus. É o centro de tudo. O centro de tudo em que cremos nesta revelação do último tempo para hoje é Deus se revelando a sua noiva em Morfe. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. O Pai é perfeito. Sua palavra é perfeita e sua mensagem é perfeita e o seu tempo é perfeito. Não sei se alguns já viram a citação do dia, o poderoso Deus desvelado? Isso é Deus, confirmando que estamos fazendo o certo. Louvado o nome do Senhor. O que Ele tem nos dito estes últimos
5 semanas aqui no tabernáculo. Não ouça uma trombeta dando um som incerto, mas fique com o caminho provido por Deus para o fim. É a voz de Deus para este dia, que quer dizer, hoje essa escritura está se cumprindo e o desvelar de Deus para a noiva. Amém. Louvado o nome do Senhor. Podem sentar. Os títulos das mensagens do irmão Branham. É um centro ali dentro. Louvado o nome do Senhor. Hoje é o mesmo como ele era 2000 anos atrás, e que vocês estão reconhecendo exatamente por revelação quem Jesus Cristo foi. É o que eles tinham de fazer lá atrás e tinham de crer em cada palavra que Jesus disse. E não, você tinha de crer, não importa se tinha entendido ou não. E muitas vezes, quanto a beber meu sangue e comer a minha carne, o que quer dizer isso? Eu não sei, não me importa o que quer dizer, eu simplesmente creio. E é isso que ele requer. Ele requer que você creia disso e nem pense sobre isso. Eu só creio porque ele disse. Se ele disse, eu creio. Amém. Louvado o nome do Senhor, podem sentar. Hoje temos de fazer exatamente a mesma coisa. Temos de reconhecer Jesus hoje. É Jesus hoje. Vocês ouviram semana passada e vão ouvir novamente hoje. É o Filho do Homem que voltou velado atrás de carne humana e vocês têm que crer em cada palavra que ele disse. Não importa o que seja, o que ele tenha dito, e quanto àquela história dos esquilos, e quanto a isso, amém. Como eu sei disso? É alguma revelação profunda, talvez, que ele esteja me falando? Será que isso eu vou corrigir o profeta, querendo dizer, não, ele não quis dizer aquilo? Não. Creia em toda a palavra que ele disse, pois esta mensagem, este profeta, este Jesus, o nosso dia, que está se revelando em Morphe, mais uma vez, não é adorar um homem, é apenas revelar. O revelar mais de Deus através do homem, mais de Deus. É o que é. É isso. É mais de Deus para a noiva. Amém. Podem sentar. Não é algo novo, não é mais dele. Ele continua a se revelar. Ele disse que é em Morphe, ele estava em Morphe, no remoinho, na coluna de fogo e também atrás da pele de texugo e também no Calvário, no seu filho no Calvário e também no mensageiro da sétima era, e agora ele é Morphe em nós somos Deus em carne. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Deus nunca muda tampouco o seu plano. O que ele fez no Antigo Testamento, ele fez no Novo Testamento, está fazendo a mesma coisa hoje e ele não muda. Tentam fazer com que ele mude, fazendo com que ele se encaixe na ideia deles, mas Malaquias 4 não diz, eu enviarei o profeta Elias, então vou mandar um grupo de homens para dizer o que é e o que não é, o assim diz o Senhor. Não diz isso. Apocalipse também diz que eu enviarei meu anjo para testificar das coisas. Ele não diz que não vai mandar os anjos para esclarecer isso. Ele disse que ele vai enviar apenas um. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Crer a Bíblia. Aí está a Bíblia. É o que diz aí. E Deus disse que ele ia mandar apenas um homem. E através de toda essa mensagem,
Ele não envia mais uma pessoa, apenas um, e esse homem tinha de se tornar Deus para as pessoas. Oh, é isso aí, confunde uma porção de pessoas, mas não a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Eles falavam a palavra e Deus os interpretava, mas em nosso caso, Deus ecoou no céu tudo o que o nosso profeta disse. Isso foi a deidade velada em carne humana. Irmão José, você põe muita ênfase nele, a pessoa de William Branham. Ah, sim. Foi o que ele disse. A unção é a pessoa. Amém. A palavra Cristo quer dizer que é ungido ou ungido. Então Moisés foi Cristo no dia dele, ele foi o ungido. Jeremias foi Cristo no dia dele, com uma porção da palavra para aquele dia. E irmão Branham foi Cristo, o ungido, para o nosso dia. Amém. Deus não muda o seu plano. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Não adoramos o homem William Branham. De acordo com Apocalipse, nós adoramos o Emorfe que estava dentro dele e está velado em carne humana. E Deus disse que se você quiser ver o que é a palavra, Moisés, eu aparecerei a você mais para frente na sarça ardente. Eu descerei e eu incendiarei aquela montanha e verão que você disse a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma maneira que queima e eu provarei as pessoas e eu vindicarei a sua mensagem. Foi isso que Moisés aqui estava dizendo resumidamente. Mas o que ele disse ao nosso profeta? Eu vou tirar a minha foto com você para provar a estas pessoas, a noiva, e eu vindicarei a sua mensagem. O irmão Branham disse que eu glorificarei você diante das pessoas. Glorificá-lo. Você põe demais ênfase no irmão Branham, é melhor você conversar com Deus, então. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Ah, isso é rico. Eu aparecerei naquela coluna de fogo e tirei a foto com você e vou glorificar você diante das pessoas. Não se pode pôr demais no mensageiro de Deus, ou louvado seja o Senhor. Agora, Satanás é muito esperto. Ele aprendeu algumas coisas com o decorrer dos últimos milênios. E hoje ele é muito mais audaz do que era antes. Os dias de milagres passaram. Não existe essa coisa de cura, ou supervisores, ou fanatismo, ou diabos, demônios. O que é isso tudo? Satanás ainda diz a mesma coisa hoje nas denominações. Amém? Eles dizem que são fanáticos. Não existe essa coisa de profetas e supervisores, cura divina, denominações. Mas isso não é tão parecido com o verdadeiro que enganaria o eleito. Não é a mesma coisa. Mas, para ser bem parecido, esse espírito teria que alegar crer nesta mesma mensagem que cremos. As mesmas palavras, a mesma palavra. Isso não mexe com a noiva, essas coisas. Nós sabemos que é um monte de bobagem. Como o irmão Branham diz, você, Satanás, está tarde demais para me dizer esse tipo de coisa, porque cura de câncer nós temos aqui, nós temos a coluna de fogo, temos tudo, está tudo aqui. Vocês estão tarde demais para dizer isso.
mas teria de ser tão parecido que enganaria quase até o próprio eleito. Então, como nós saberíamos a diferença aqui? Teria de fazer você duvidar uma palavra. E ele tem muitas palavras de audazmente dizer esse tipo de coisa. Então, Satanás não vem com bobagem, esse profeta, essa é uma bobageira. Não, ele não diz isso. Ele é muito mais esperto, muito. Uma coisa é que você precisa mais do que essas fitas. Não, você não pode ficar só com fita. Elas são secundárias ao ministério. Bobagem. Eles querem manter aquela voz distante das pessoas e do púlpito. É exatamente o que eles querem fazer. A ilustração é se essa afirmação é verdadeira quanto ao ministério, as fitas agora que são secundárias ao ministério, aos ministros, nós ficaremos com assim. A fita vem em primeiro lugar para nós. Então, vendo que ela é em primeiro lugar para mim, então não tenho tempo para ouvir a deles. Podem sentar. Agora, não me levem mal, dizendo que não pode ouvir aos ministros. Não foi o que eu disse, mas é tão esperto, porque se você não tiver tempo para o número 2, ministro é o número 1 e as fitas se tornam o número 2, então você vai dizer, eu não tenho tempo para ouvir o número 2. É bem sagaz, bem sagaz. É exatamente certo. Porque, número 1, mal eu consigo tempo para ouvir. Eu vou ouvir este profeta, eu vou ouvir esse mensageiro, essa mensagem, eu quero ouvir a palavra de Deus, vindo do próprio Deus. Agora, se você me disser que isso é secundário, alguma outra coisa, então eu vou acabar ouvindo um outro, seja lá quem for. Não. Esta voz é número 1, louvado seja o Senhor. E outra irmão Branham disse que eram os pensamentos dele, a ideia dele. O Espírito Santo está em nós agora para discernir o que é e o que não é a palavra. Não se pode crer em toda a palavra apenas quando se diz assim, diz o Senhor. Então eu já ouvi. Vocês já ouviram esse comentário antes? Então, só quando o irmão Branham disser assim, diz o Senhor, que tem que dizer todas as tristezas, sofrimentos e tudo que já aconteceu ao ser humano, veio porque uma pessoa descreveu uma palavra. Esse foi no início da Bíblia e no final, em Apocalipse 22, o mesmo Deus disse que aquele que tirar uma palavra disto ou adicionar uma palavra a ela, tá vendo? Tem que ser palavra por palavra. Ninguém pode dizer, eu sou profeta porque assim diz o Senhor e aquilo é o assim diz o Senhor. Se você crê que o irmão Branham disse, quando aquela palavra estava em Moisés, e quando ele falou aquela palavra, ele disse que era Deus em carne. Então, quando aquela voz veio, era Deus em carne, revelando-se a palavra à noiva, e nós cremos aquela palavra disso. Quando a terceira puxada se manifestou, ele falou a palavra e ele disse que antes do médico tocá-la, a minha mãe, a mão de Deus tirará esse tumor um pouquinho antes da mão dele descer e encostar. Então, um pouquinho antes da mão dele descer, veio uma brisa e tirou aquilo e desapareceu. E eu falei, quando a tempestade veio e aquela tempestade foi embora e não voltou por 3 dias. Apenas fale a palavra. Os esquilos aparecerão. Eles estão aqui, aqui, aqui. E lá eles estavam. Aqui, aqui, aqui. Essa foi a terceira chamada, puxada. Mas quando ela, a noiva, tinha de ser parte dessa terceira puxada, quando ela tinha de ser parte da terceira puxada, ela tinha de fazer alguma coisa para que aquela terceira puxada entrasse em ação. Ela tinha que fazer parte, tinha que proclamar algo. Não era nada a não ser a verdade.
Aí está. Creia em cada palavra. Não era nada menos que a verdade. Louvado seja o Senhor. Louvai o nome do Senhor. Podem sentar. Com certeza não era, quando você disse aquela parte, não é isso, é aquilo, mas eu creio nisso. Não é nada menos que a verdade, irmão Branham. Hoje Deus está falando, está nos dizendo que você estava em meus pensamentos lá no começo, então eu falei o seu nome. Eu tenho esperado por você, Tabernáculo Branham, ou pessoas que estão ouvindo. Eu tenho esperado por vocês por 6.000 anos, mas agora vocês estão se manifestando. Aí estamos. Eu sou Jesus. Eu estou tornando em morfa e um cordeiro. Eu fui cravado a uma cruz para que tirasse o pecado. Agora você está sem pecado e justificado diante de mim. Eu, Jesus, estou me tornando em morfa mais uma vez em meu 7º anjo mensageiro para que eu possa revelar a vocês todos os meus segredos que estiveram escondidos, ocultos desde a fundação do mundo. Eu não disse isso a Abraão. Quando eu cheguei a ele em morfa, em carne humana, eu não falei aos meus profeta poderoso quando eu estava em morfe e vim a ele na coluna de fogo. Eu também não falei aos meus amados discípulos quando andei com eles em carne humana. Não falei a nenhum deles, não falei a Paulo, não falei a João, eu não falei a Wesley, nem a Lutero. Não, eu esperei por 6.000 anos para dizer a vocês: vocês são a minha noiva, eu vos escolhi antes da fundação do mundo e para me revelar-me a vocês. Amém. Em morfe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que eu tinha muitas coisas para dizer-lhes e eu disse que viria em carne humana e em morfe, em Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Hebreus 13, 8. Eu cumpri minha palavra. Amém. E ele cumpre sua palavra. Eu lhes disse, Tabernáculo Branham, não duvide, mas creia em cada palavra. Foi o que eu lhes disse para fazer, e vocês assim o fizeram. Vocês creram em cada palavra, e vocês têm se posicionado a favor dessa mensagem. Então eu cumprirei a palavra com relação a vocês. Então eu revelo a vocês quem vocês são. Vocês são Deus em morfe, Deus em carne novamente. Eu venho buscá-los. A minha noiva, eu estou voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória. Obrigado, Senhor Jesus. Inclinemos a cabeça. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele cumpre sua palavra e suas promessas, e sua promessa. Nós o temos visto sendo desvelado desde o início do tempo. E ele está nos dizendo que eu vos conhecia antes da fundação do mundo, estavam em mim, e naquele momento eu falei o nome de vocês, eu sabia quem vocês eram. E agora eu esperei por vocês, e estão aqui agora, o tempo é agora, e está sendo manifestada a noiva de Jesus Cristo. Vocês cumpriram a sua palavra para permanecer com a palavra. Não saíram nem para a esquerda nem para a direita e têm crido em cada palavra, mesmo quando não podiam explicar, como meus discípulos
Às vezes não podia explicar, outros foram embora, saíram, mas eles ficaram com a palavra, com o mensageiro, com Cristo. Assim também nós. Não podemos explicar, não sei, mas por revelação espiritual nós permanecemos com esta mensagem, com este profeta, com a palavra, cremos em cada palavra. Cremos que é Cristo, Jesus, em morfe, velado atrás de pele humana, não é adoração ao homem, é a Deus. É mais Deus, mais de Deus revelando-se. Mas o produto final é vocês, os restaurados, redimidos, Adão. Tudo que Adão abriu mão disso, isso está voltando, está sendo restaurado. Tudo que aqueles insetos comeram, eu restaurarei, diz o Senhor. Eu levantarei novamente, haverá um novo galho. E será minha noiva. E nada mais tocará nela. Nós somos a palavra viva. Glória ao seu nome. Nós temos visto em plena vista. Novamente ele vai nos revelar para nos dizer, esta é a revelação do tempo final, o Deus poderoso desvelado. E nós vemos, nós cremos. Amamos a Ti, Senhor Jesus. Adoramos a Ti, Senhor Jesus. O Teu nome é acima de todos os nomes, Senhor. Jesus, nome acima de todos. Belo Salvador, glorioso Senhor. Emanuel. É Deus conosco. Bendito Redentor. Quem é Ele? A palavra viva. Aleluia. Verdadeiramente a palavra viva. Oh, Jesus. Adore-o apenas. O nome acima de todos. Belo Salvador. Glorioso Senhor. Emanuel. É Deus conosco. Bendito Redentor, a palavra viva. Inclinemos o coração e a cabeça a Ele, para o pó de onde viemos. Pai, te amamos de todo o coração hoje. Obrigado pela tua presença, Senhor, aqui conosco. Obrigado por nos escolher para ser a tua noiva e pensar do consolo que temos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos selar pelo teu Espírito Santo, por nos enviar teu profeta mensageiro para te revelar e para nos chamar. E fazemos parte dessa grande mensagem. Te amamos, Senhor. Não tenho as palavras para expressar, mas, Senhor, tem uma coisa que eu sei. Como expressar esta mensagem. Esta mensagem é nada menos que a pura verdade. Esta é a minha identificação, Senhor, é a minha confissão, Senhor. Não entendo muitas coisas,
Mas não há nada errado com esta mensagem. Não é nada menos que a verdade. E é perfeição, todas as partes dela. Obrigado por revelar a nós que somos a tua noiva e que tu virás nos buscar. Tu estás falando conosco, nos dirigindo e nos guiando pela coluna de fogo. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nosso coração não sabe como expressar. Sem palavras estou, Senhor, mas tu conheces o coração e o coração das pessoas aqui hoje, que estão clamando a Ti para adorar-Te, louvar-Te e na Tua presença, em Teu amor. Com aquela presença, Senhor, que a Tua presença seja sentida entre eles. Estamos unidos em torno do mundo, Senhor, para ouvir esta mensagem. Senhor, esta mensagem está reunindo a Tua noiva. Senhor, está dando-lhe a revelação e dando fé de arrebatamento e está trovejando a voz de Deus a eles. Eles estão reconhecendo quem são. Senhor, estamos tão contentes por fazer parte disso. Isso é tudo para nós. Senhor, nós colocamos o coração diante de Ti. Senhor, se houver algo em nós, qualquer problema, coisa que nos impeça de crer totalmente em cada palavra dessa mensagem, então remove isso de nós e arranca isso de nós, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, que possa estar nos impedindo de crer totalmente em cada palavra. Senhor, eu estava pensando que... Senhor, eu preciso do Teu ensinamento desta mensagem. Eu quero o Teu ensinamento, Senhor. Eu quero que Tu me digas o que eu preciso, aquilo que eu preciso saber. Há apenas uma maneira de ouvir o Teu ensinamento, que é ouvir nós mesmos esta mensagem e estar em Tua presença e ouvir o Teu profeta declarar. Porque esse é o ensinamento. Esse é o Espírito Santo com relacionamento com Ele, através do profeta que enviastes. Nós te amamos, Senhor. Abençoa e ser conosco. E agora entregamos este culto em Tuas mãos, Senhor. E esses pedidos, Senhor, nós te agradecemos pelo que já fizestes. Não é nada menos que a verdade. Nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Estamos com grande expectativa para ouvir esta mensagem. Nós te convidamos agora, vem e recebe a preeminência, Senhor. Nós te amamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus. Vamos cantar mais uma vez de todo o coração. Jesus, o nome acima de todos. Belo Salvador. Glorioso Senhor. Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, a palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Verdadeiramente, meu coração queima dentro de mim. Mal posso esperar por essa mensagem. O que Ele tem para nós armazenado hoje? A gente vem aqui todos para andar mais perto dele, amém?
Esse é o meu pedido. Andar todos os dias mais perto de ti. Vamos cantar isso. Eu sei que sou fraco, mas tu és forte, amém? Sou fraco, mas tu és forte. Ó Jesus, não me deixes errar. Pois estarei satisfeito na caminhada. Se caminhar perto de ti. Caminhando perto de ti. Jesus, concede, eu te rogo. Caminhando todo dia perto de ti. Seja assim, Senhor. Seja assim. Bondoso Pai Celestial, que povo privilegiado nós somos hoje. Pai, estamos juntos aqui na sua presença divina. Uma oportunidade que temos de ouvir essa carta de amor que o Senhor tem para a tua noiva. Pai, quão grande é isto, Pai, e quão maravilhoso tu és para a tua noiva. E, Pai, eu oro que cada um que está aqui, Senhor, essa carta de amor que nós vamos te amar cada vez mais, Senhor, em nosso coração, aquele amor por Jesus Cristo, pois te amamos muito, Senhor. E nós queremos te amar ainda mais. Tu nos dê mais revelação, Senhor. Abençoe os dízimos e as ofertas, Pai. Nós te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Através de muitos perigos, laços e tentações, se eu vacilar, Senhor, quem se importa? E quem me ajuda a levar meu fardo? Ninguém além de ti, querido Senhor, ninguém além de ti. Caminhando perto de ti. Jesus, concede, eu te rogo. Caminhando todo dia perto de ti. Que assim seja, Senhor. Assim seja. E quando a minha vida débil acabar, não haver mais tempo para mim, guia-me gentilmente em segurança para as margens do teu reino, as tuas margens. Caminhando perto de ti. Jesus, concede, eu te rogo. Sim, caminhando todo dia perto de ti. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Mais uma vez, o segundo verso. Através deste mundo de laços e tentações,
Se eu vacilar, Senhor, quem se importa? Quem me ajuda a levar meu fardo? Ninguém além de ti. Meu querido Senhor, ninguém além de ti. Caminhando perto de ti. Jesus, concede, eu te rogo. Caminhando todo dia perto de ti. Assim seja, querido Senhor, que assim seja. Estou nesse número. Estou nesse número dos vestidos de branco. Estou neste número. Estou nesse número. Estou nesse número dos vestidos de branco. Esse número dos lavados no sangue. Esse número dos lavados no sangue. Estou nesse número dos vestidos de branco. Esse número dos lavados no sangue. Esse número dos lavados no sangue. Estou nesse número dos vestidos de branco. João viu esse número. Esse número dos lavados do sangue. João viu esse número. Todos vestidos de branco. João viu esse número. Esse número dos lavados no sangue. João viu esse número. Todos vestidos de branco. Estou nesse número. Estou nesse número. Estou nesse número dos que conhecem sua voz. Estou nesse número. Estou nesse número. Estou nesse número dos que conhecem sua voz. Mais uma vez, amém. Estou nesse número. Estou nesse número. Estou nesse número dos que conhecem sua voz. Estou nesse número. Estou nesse número. Estou nesse número dos que conhecem sua voz. A vida original. A semente original. A palavra falada é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado. A vida original. A semente original. A vida original. A semente original. A palavra falada. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado. A vida original. A semente original. Os atributos de Deus se manifestaram para sua noiva nesta última era. Recebemos a revelação pela mensagem do último profeta e sabemos quem somos e para que somos criados. Louvado seja o Senhor. A vida original. A semente original. A palavra falada. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado. A vida original e a semente original. Nós somos a palavra feita carne hoje, isto é o que dizem as Escrituras. E nossos nomes são vistos ali dentro, redimidos e perfeitos, sem pecado. Sim, somos ungidos e inspirados pelo nosso Deus. Amém. Ele é a vida original. A vida original. A semente original, a palavra falada, na qual eu creio.
O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, a semente original. Nossos olhos para o entendimento Ele finalmente abriu, e a doce vitória é nossa. Uma vez fomos acorrentados, mas o verdadeiro jubileu soou, e nós respondemos para o nosso Deus, amém. Ele é a vida original. A vida original, a semente original, a palavra falada, na qual eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado, a vida original, a semente original. Somos chamados à adoção, cheios de autoridade e poder. Os santos adormecidos vão acordar e se juntar a nós para nessa hora. Os dias dos gentios em breve findarão. Oh, glória, aleluia! Para o nosso Deus, Ele é a vida original. A vida original. A semente original. Creio na palavra falada. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado. A vida original. A semente original. Terceiro verso. Nossos olhos para entendimento Ele finalmente abriu, e a doce vitória é nossa. Uma vez fomos acorrentados, mas o verdadeiro jubileu soou, e nós respondemos para o nosso Deus. Ele é a vida original. A vida original, a semente original, a palavra falada na qual eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado, a vida original, a semente original, a semente original, a palavra falada na qual eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado, a vida original, a semente original. Segundo verso. Nós somos a palavra feita carne hoje. Isso é o que dizem as Escrituras. E nossos nomes são vistos ali dentro, redimidos e perfeitos, sem pecado. Sim, somos ungidos e inspirados pelo nosso Deus. Amém. Ele é a vida original. Batamos palmas para Ele. Amém. Amém. A vida original, a semente original, a palavra falada, na qual eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, a semente original. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não saberia quem eu era, até que a revelação de Malaquias 4. Não podes ver porque sou feliz? Amém. Porque Ele me escolheu. No meio de todos ali fora, Ele me escolheu para ouvir sua voz. Sou muito agradecido por isso. Enquanto nos preparamos, verdadeiramente eu sei que não há outro lugar. Não podes ver porque sou feliz. Amém? Não podes ver porque sou feliz, pois aceitei a palavra do Senhor. A palavra revelada que foi falada
pelo profeta de Malaquias 4. Não podes ver, sim, Senhor, porque sou feliz. Obrigado, Senhor, pois aceitei a palavra do Senhor. A palavra revelada que foi falada pelo profeta de Malaquias 4. Mais uma vez, vamos cantar. Não podes ver, porque sou feliz, pois aceitei a palavra do Senhor. A palavra revelada que foi falada pelo profeta de Malaquias 4. Inclinemos a cabeça, sussurremos docemente a Ele. Vamos cantar para Ele. Somente crer. Somente crer. Permaneçamos em pé ao darmos as boas-vindas. Deus, velado em carne humana para trazer-nos a palavra e a revelação da hora. O que está acontecendo hoje aqui, agora mesmo, a noiva, em torno do mundo. Eu vejo a coluna de fogo se movendo, vejo a palavra se manifestando. O que ele disse que faria nestes últimos dias, eu vejo isso crescendo. Vejo os filhos comendo do pão Shekinah, que provém do amadurecimento da palavra. Vocês não estão mais atrás do véu, pequeninos. Deus está aparecendo em plena vista. Deem as boas-vindas ao profeta de Deus, irmão Branham.